Correio Debate de hoje começa logo com a entrevista com o deputado federal Jair Bolsonaro. Ele está na Paraíba fazendo uma visita de contatos políticos, passou por Campina Grande, ontem fez uma palestra em Cabedelo e hoje aqui no Correio Debate, nos estúdios da Correio Debate, nós começamos essa entrevista com o deputado federal do PSC. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. O cartão de visitas que tive em Campina Grande foi maravilhoso. Esse calor humano, em sendo político, no atual estado de crise, não tem preço. Bom, deputado, o senhor é pré-candidato, está em pré-campanha a presidente da República? No que depender de mim, eu estou me preparando para 2018. Viajando o Brasil todo, vendo seus problemas e estudando possíveis soluções. Em especial, sem dinheiro, essa solução. Porque com dinheiro ninguém faz nada. E na economia, como o Brasil vai muito mal, nós temos que tomar muito cuidado naquilo que nós estamos nos apresentando para a população como solução para eles. O PSC é da base de Michel Temer. O senhor admite a possibilidade de deixar o PSC procurar outro partido para disputar a presidência? Por outros motivos, eu praticamente já estou fora do PSC. Estou procurando, e tem partidos que estamos procurando também, para exatamente me oferecer a possibilidade de disputar a presidência em 2018. Sempre fui, o meu partido sempre foi de base de governo, mas o meu voto pertence a mim e nunca pertenceu ao partido. Qual a avaliação que o senhor faz hoje do governo Temer? Olha, ele pegou o Brasil completamente quebrado, está fazendo o que pode. Agora, ele tem um problema seríssimo, né? Em grande parte da sua equipe são homens e mulheres, né, citados no Lava Jato. Isso, logicamente, incomoda e atrapalha o serviço dele. Espero que ele tenha sucesso, mas eu acho muito difícil ele começar, vamos assim dizer, a achar o ponto de equilíbrio e partirmos, então, para um horizonte, para o norte, nessa questão econômica. Deputado, o eleitorado no pleito municipal deu uma guinada de mudança. Tem a eleição do Dória em São Paulo, a eleição do Crivella. Isso, na sua percepção, na sua visão, essa mudança vai ser mais intensificada ainda no perfil do eleitorado nas eleições presidenciais? E isso favorece sua candidatura? Sim, favorece. E essa guinada não é só no Brasil. Vimos na Argentina, nos Estados Unidos, na própria França também, o mesmo fenômeno vem acontecendo. O mundo cansou-se da esquerda, aquela da perfeição hipotética. Estão caindo na real, ok? Não existe milagre. Nós aqui somos democratas, acreditamos no capitalismo e temos que valorizar, em especial, a meritocracia para que o nosso povo, bem instruído, possa ser produtivo para a sua nação. Deputado, por que o senhor decidiu ser candidato a presidente da Câmara? Para ter os 10 minutos, não de fama, mas poder dar um espaço. Tanto é verdade que eu duvido, né, que existisse uma só redação de jornal, rádio e TV do Brasil que não estivesse ligado no pronunciamento daqueles candidatos à presidência da Câmara. Obtive 4 votos, né? A intenção não era essa. E também, o eleitorado, né, lá, o parlamento, muitos deles querem uma coisa que eu não tenho para dar. Tanto é que a eleição foi decidida em cima da reeleição do presidente, que tinha já uma marca na mão, bem como o apoio do presidente da República. No dia seguinte, o PSDB ganhou 2 ministérios, né? O PMDB deu para Moreira Franco, né, o status ali, blindou Moreira Franco com o ministério também. Isso que acontece em Brasília e isso é que decide eleições dentro da Câmara. Deputado, o senhor acha que a Operação Lava Jato, ela avança ou pelas mudanças, inclusive com a indicação de um novo ministro pelo presidente Michel Temer, aos poucos ela vai sendo barrada? A chegada também do Fachin, que foi indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff, isso pode barrar o avanço da Lava Jato? Pode dificultar, realmente eu temo no tocante a isso, porque há muita gente grande envolvida. Aí eu não quero falar por ela, mas a presidente do Supremo, no meu entender, poderia ter homologado todas aquelas delações e, mais ainda, dado a devida publicidade dos nomes citados, para nós realmente começarmos a nos preparar, né, e ver quem é que estava ao lado da corrupção e quem não estava. Porque todo mundo, hoje em dia, praticamente todo mundo é suspeito. Medidas mais variadas possíveis vão sendo tomadas. Por ocasião do mensalão lá atrás, o próprio ministro do Supremo, que faleceu agora no Rio de Janeiro, ele foi escolhido na reta final do julgamento do mensalão e descaracterizou a formação de quadrilha para Zé Dirceu, entre outros, de modo que eles foram condenados a menos de 8 anos de cadeia. E brevemente, dessa forma, foram para o semiaberto. Pelo que parece no momento, há um grande trabalho em Brasília, porque
Eu acredito que quase todos os partidos estejam envolvidos para que, pelo menos, possíveis sanções no futuro venham a ser amenizadas, como aconteceu no Mensalão lá atrás. Deputado, como é que o senhor enxerga o trabalho do juiz Sérgio Moro? Tem muita gente que contesta o trabalho desse juiz federal, alegando que ele só manda para a cadeia pessoas ligadas à esquerda, ao Partido dos Trabalhadores, a ex-presidente Dilma Rousseff. Qual a sua visão em relação ao trabalho de Sérgio Moro? O trabalho dele, né, tem outras ramificações. Nós temos no Rio de Janeiro um ex-governador do PMDB preso. Nós temos o ex-presidente da Câmara do PMDB também preso. Isso é choro dos derrotados. Agora, quem patrocinou o maior esquema de corrupção no Brasil foi o partido do governo na época chamado PT. O meu partido, PP, o anterior, que eu estava nele, nós temos 32 parlamentares citados com seus nomes dentro do Supremo Tribunal Federal. Então não justifica esse choro de que tudo é seletivo, né? Na verdade, o PT patrocinou e os coautores, os cúmplices disso tudo, foi a maioria dos outros partidos. Deputado, o senhor teme enfrentar Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas no ano que vem? O PT já fala que ele é candidato natural. O PT fala com uma forma de blindá-lo, porque qualquer possível prisão dele daqui para frente iam falar só porque ele é candidato. Eu não temo ninguém, eu não tenho obsessão para disputar nada. Eu encaro com omissão. Quem vai decidir vai ser o povo que está aí. Não vou mudar minha maneira de ser. Tenho estudado, rodado o Brasil, até saído do Brasil, como fui para Israel, para ver quais seriam as possíveis soluções para o Brasil. Eu quero apresentar algo, o Brasil daqui para frente. Não quero ficar ali brigando, chamando um de feio, outro de barrigudo, outro de corrupto. Eu quero mostrar que tem solução. E as minhas palestras pelo Brasil todo têm tido uma aceitação excepcional, como foi agora aqui em Campina Grande, foi ontem à noite também aqui. Então o Brasil tem tudo para sair desse estado de coisa que sair. Riquezas minerais, áreas agricultáveis, áreas para turismo, biodiversidade. O que está faltando realmente é alguém que tenha o Brasil, acima de tudo, sentado naquela cadeira presidencial. Deputado, em relação a essa crise da segurança pública que o país enfrenta, nós estamos vivendo um caos, um verdadeiro caos no estado do Espírito Santo. Aqui na Paraíba, as esposas dos policiais militares já falam em fazer o mesmo tipo de protesto que fazem nesses estados. Agora, hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro já tem protesto na frente dos comandos da Polícia Militar. Qual a solução, na sua visão, que é um pré-candidato a presidente da República, para a segurança pública? No Rio de Janeiro, a reivindicação não é nada no tocante ao aumento de salário, é pagar salário. Certo. Tá? Agora, problemas. Como chegou a esse ponto? É a figura do politicamente correto. O crescimento da política de direitos humanos, que só defende quem está contra a lei. É você retirar a autoridade do policial militar, como foi retirado através das audiências de custódia. O malandro é preso, o policial leva para presença do juiz. Em muitas oportunidades, quem sai preso dali ou respondendo o processo é o policial, porque vale muito mais ali a palavra do bandido do que a palavra do policial. Você vê, pode ver, o senhor vê, quando se fala em muita gente no sistema prisional, assista lá porque a polícia está trabalhando, está aprendendo. E agora, nova proposta já começa a circular em Brasília, o governo pretende, né, fazer com que todos aqueles que estejam em regime fechado passem para o semiaberto, do semiaberto para o domiciliar. E o domiciliar vai para casa de vez. Essa não é a solução para isso, é dar meios para que o policial possa bem trabalhar. O senhor pode ver, a questão de poucas semanas, uma turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que desacato não é mais crime, é liberdade de expressão. Ou seja, hoje em dia, se alguém for parado pela polícia militar e simplesmente falar um palavrão para o policial não pode fazer nada. Estão também retirando a autoridade do policial. Não temos que ter pena de bandido. Você tem que partir para o encarceramento e aprovarmos o excludente de ilicitude para os policiais em operação. Se o policial matar um bandido em operação, ele responde, mas não é preso. Se não fizer assim, nós, 200 milhões de outros que não estão presos, na verdade, estão sendo aprisionados dentro de casa. Ou nós combatemos também com violência este pessoal, ou todos nós sofreremos as consequências da violência. O senhor acha que o governo tem que construir urgentemente mais presídios? Ele pode fazer presídios aqui, de acordo com a gravidade da pena, na região amazônica. Você não vai ter problema de sinais telefônicos, não vai ter problema de visita íntima.
Por favor, visite um presídio feminino. A quantidade de presidiárias grávidas, isso não pode acontecer. É uma geração que já nasce dentro da cadeia. É a mesma coisa, o Instituto do Auxílio Reclusão. Eu sei que não são todos que recebem, mas é uma coisa que o presidiário tem garantia para sua família. Já aquela mulher com 5 filhos, que teve um marido assassinado, está com uma mão à frente e outra atrás. Então essas questões que parecem são pequenas, mas nós temos que mostrar à população e realmente valorizar o policial militar e dar direitos humanos às vítimas e não aos marginais. O senhor acredita que o Estado brasileiro teria condições, por exemplo, de implantar um regime onde o preso fosse obrigado a trabalhar? Na Constituição, no capítulo das causas pétreas, né, está escrito que no Brasil não haverá pena de morte, caráter perpétuo e trabalho forçado. Você tem que mudar isso daí. Se não mudar isso daí... Porque o cara tem que... O preso só tem um direito, no meu entender, de não ter direito. E ele tem que trabalhar, senão não come. Tem que ser assim. Agora, quem está com pena de presidiário, tá achando que está superlotado, eu digo que a cadeia é o lugar mais democrático do mundo. Só está lá quem fez muita besteira. E fez por livre e espontânea vontade uma grande maldade contra seu semelhante. Então, se a cadeia não está bem, é só você não fazer besteira, não roubar, não sequestrar, não matar, que então não vai para lá. É muito simples. Se nós transformarmos nossas cadeias em colônia de férias, com todo respeito, né? Vai ter muita gente querer ser bandido por aí. O senhor defende que seja implantada a pena de morte no Brasil? Para você poder implantar isso, o senhor tem que ter uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Isso não está nos planos de ninguém. A gente não pode partir apresentando propostas que praticamente serão quase impossíveis de serem cumpridas, né? Se a gente aprovasse, né, também está na cláusula pétrea, a questão da prisão perpétua já estaria de bom tamanho aqui no nosso país, no meu entender. O senhor é a favor de que se reveja o Estatuto do Desarmamento por completo, esse estatuto que foi implantado em 2003 no governo Lula? Começou esse trabalho um pouquinho antes do governo do Fernando Henrique Cardoso, né? No período militar, que tem muitas críticas, mas teve muitas coisas boas também, o senhor comprava a tua arma na mesbla, numa casa qualquer, vamos assim dizer. E a violência não tinha essa ocorrência toda que acontece hoje em dia. Nós temos que dar ao cidadão de bem o direito de defender a sua vida, defender a integridade sua e da sua família e de seus filhos. E hoje ele não tem isso aí. Quando o marginal invade uma casa, ele não quer apenas levar seus bens materiais, ele quer esculachar a família, violentar as mulheres. E nós, dando no primeiro momento o direito à posse de arma de fogo ao cidadão de bem, já que a bandidagem toda já está armada, já seria um meio de inibir a violência. E eu, do que depender de mim, tiver ao meu alcance, porque a gente não pode tudo, é flexibilizar e muito a figura do porte de arma de fogo. Eu acho que tem muito profissional, colega teu, que faz a parte criminal, que vive ameaçado o tempo todo. No Rio de Janeiro, são 30 roubos a caminhoneiros por dia. O caminhoneiro poderia ter o seu porte de arma. Os agentes de segurança. Uma afinidade de pessoas poderia ter seu porte de arma. E fique bem claro, ninguém vai comprar uma arma para fazer besteira. Que a arma tem um número ali, está a impressão digital tua naquela arma. Ele quer se defender. Há pouco tempo, lá no próprio Espírito Santo, né, tínhamos lá um prefeito chamado Cabo Camata, em Cariacica, e ele ali fez uma coisa que não era muito certa, mas deu certo, né? Os teus amigos começavam a andar armados dentro de ônibus. Acabou o assalto a ônibus. Quando o cara anunciava o assalto, tinha 2, 3 colegas lá dentro da reserva da PM, fuzilava o cara. Acabou assalto a ônibus naquele município do Espírito Santo. Me desculpa, não tem outra maneira. Você só pode combater esses marginais com um poder de fogo muito maior do que eles têm no momento. Bom, uma dessas saídas seria armar donos de fazenda. O senhor chegou a defender essa tese em Campina Grande? A tese é a questão da propriedade privada. O senhor sabe, né? Quem está nos assistindo, a tua casa é algo sagrado. Lá dentro é o senhor, tua esposa e teus filhos, e ponto final. Se alguém tentar entrar, o senhor tem que ter o direito de atirar nessa pessoa se tiver uma arma em casa. E se matá-la, pode até responder, mas não terá punição para isso. Hoje, a locomotiva ainda da nossa economia é o agronegócio, o homem do campo, tão massacrado pela esquerda brasileira.
E lá é uma propriedade privada também. E os grandes bandidos são os integrantes do MST. E eu defendo, para defender esse tipo de propriedade privada, ao fazendeiro, um fuzil. Porque cartão de visita para bandido tem que ser cartucho 762. Nós temos que ir para o extremo, porque não tem outro caminho. Começar aí a dizer que através de mais cultura, menos PM, nós vamos solucionar, não vamos. Vejam, meus amigos, como é a legislação norte-americana. Lá, se alguém apontar arma para um policial, de acordo com o Estado, ele começa com 20 anos de cadeia e não tem progressão. Lá não tem aquela história, você lê o almanaque de tio Patinho da biblioteca da prisão, cada 3 tio Patinhas você abate um dia de cadeia, não existe isso. Tem presídio lá, por exemplo, que é proibido tiro de advertência. Se os bandidos se amotinarem, se o policial atirar para cima, ele é punido, ele tem que atirar no meio dos amotinados. Vê se há motim em algum presídio americano. Não tem. Aqui, como tem direitos humanos para eles, acontecem as barbaridades todas que nós estamos vendo por aí. Deputado, o senhor defende que haja, o senhor falou na questão dos policiais americanos, né, que quando se sentem ameaçados podem inclusive revidar. Tá. O senhor acha que na legislação brasileira cabe aumentar a pena para aqueles acusados de praticar crimes contra agentes de segurança? Já foi aprovada uma lei nesse sentido, mas o que eu entendo, né? Votei favorável, tudo bem. A minha vida, a tua, de quem está nos assistindo aí, e do policial militar tem o mesmo valor. O homicídio, dessa forma, motivo torpe, contra a agente de segurança, tinha que ser condenado, no mínimo, tem que cumprir no mínimo 30 anos de cadeia, ponto final. A mesma coisa é a questão de feminicídio, né? Nós aprovamos lá, matar a mulher é mais grave do que matar homem. No meu entender, não tem diferença. Matou homem, matou a mulher por motivo torpe, o crime é o mesmo. Tem que ser uma punição grave e dura para quem cometeu esse tipo de crime. Não temos que dizer que eu valho menos ou mais do que o senhor que está aqui, porque é um pouco mais claro do que eu, ou porque tem outra opção, ou porque é outro sexo. Temos que agravar esse tipo de crime no Código Penal. Se dependesse de mim, sei que nós não podemos, mas se tivesse uma brecha, eu gostaria que cada estado tivesse o Código Penal. Se roubar banco, por exemplo, na Paraíba, fosse 10 anos de cadeia, em Pernambuco 20, onde os bandidos iam assaltar banco? Na Paraíba. Daí, então, o povo da Paraíba ia procurar o deputado estadual e falar, queremos passar para 30 anos assalto a banco. Seria uma competição saudável entre os estados. Se houver essa possibilidade, um dia, a gente bota para frente. Até questão de pó de arma, eu pretendo liberar. Mas cada estado poderia também colaborar nisso, né? Escolhendo que tipo, né, que perfil de pessoas possam ter porte de arma. Ajuda em muito combater a violência. Quem, por exemplo, aqui num restaurante, tem 50 pessoas comendo lá. Se tivesse uns 10 armados, tu acha que alguém anunciaria um assalto sabendo dessa possibilidade? Não, porque ele ia morrer. Tem que ser assim. O ser humano só respeita o que ele teme. Se ele não tem a temer, como hoje em dia não tem o que temer, ele fica cada vez mais prepotente e cada vez mais ele comete mais crimes. Deputado, o senhor acredita que o Congresso Nacional tenha peito, tenha coragem de mexer no Estatuto da Criança e do Adolescente? No momento, não. Só pode ver, nós tentamos, no ano passado, reduzir a maioridade penal para menores, lógico, que cometessem crimes hediondos, como, por exemplo, estupro, sequestro ou tráfico de entorpecentes. Nós aprovamos na Câmara, foi muito difícil, bem apertado o placar. Está no Senado parado, não vai para frente. Nós temos que reduzir a maioridade penal. Quando eu estou com 60 anos de idade, no meu tempo, o senhor podia prestar o serviço militar obrigatório com 17 anos de idade e botar um mosquetão nas costas, sem problema nenhum. Hoje você não pode fazer isso. E esse menorzão que está na rua, o bandidão, que é uma minoria, mas que amedronta a maioria, ele sabe perfeitamente que está sabendo. Me desculpa aqui, ele conhece o ECA melhor do que o senhor e melhor do que eu. Sabe dos meus direitos. E já chega falando grosso. Esse é o menorzão que muitos dizem, né? Os defensores de direitos humanos, que não tiveram oportunidade de estudar. O Eike Batista teve oportunidade de estudar? Ele não tem curso superior. Foi um dos 10 homens mais ricos do mundo. O criminoso é questão de caráter e temor. Se ele não tem nada a temer, ele vai cometer o seu crime na hora que ele achar que deve cometer e ponto final.
Deputado, o Congresso Nacional, o senhor é deputado federal, claro, esse ano está apenas começando, tem muitas propostas polêmicas que vão passar pela Câmara Federal, pelo Senado. Uma delas é a reforma da Previdência. O senhor já tem posição formada a respeito do projeto que o governo enviou para o Congresso? Até um velho ditado que em calça velha o senhor não pode tocar um remendo novo, não vai dar certo. Essa proposta do governo é absurda. Tá? Eu tenho uma minha mais simples aqui, que eu tenho certeza que todo mundo vai concordar. E daqui a 2 anos, quando o futuro presidente assumir, ele dá mais uma mexida, vai devagar. Botar 65 anos, inclusive para policial militar, não tem cabimento. O senhor sabe, no Brasil, quando o homem ou a mulher completa 50 anos e perde emprego, dificilmente ele vai arranjar outro. E mais ainda, hoje temos o fator previdenciário, que ninguém mais fala dele. Na proposta do governo, o senhor tem que trabalhar 49 anos em média para conseguir uma aposentadoria integral. O senhor vai estar com 80 anos de idade, no mínimo, não tem cabimento o que ele quer. Se é para combater a questão do Marajá, tem uma solução. As grandes fábricas de Marajás são, logicamente, o poder público. Câmara municipais, eu falo pelo Rio de Janeiro. É comum, o vereador está lá, requisita um funcionário, dá-lhe um cargo em comissão de R$10 mil ou R$15 mil. 10 anos depois ele incorpora isso aí. No Congresso Nacional é a mesma coisa. Milhares e milhares de servidores da Câmara e do Senado estão acima do teto, R$33 mil. Temos que acabar com a figura da incorporação. Uma outra questão, onde está na Constituição de nós homens, né? Temos que ter 55 anos para aposentadoria, a mulher 50, passa para 56 e 51 para a mulher. E daqui a 3, 4 anos dá mais uma mexida no tocante a isso daí. Então são propostas. Outra questão, fala-se muito de auxílio moradia. O meu auxílio moradia de deputado são R$6 mil. R$6 mil. O do judiciário é semelhante. Uma série de servidores também tem. O que nós temos que fazer? Acaba o auxílio moradia para todo mundo. Pode ter certeza que um alento muito grande se sentirá na questão previdenciária. E como digo, o futuro presidente que assumir em 2019 passa para 57, para 52, vai dar mais uma mexidinha devagar que nós chegaremos lá.